Capítulo 18. A doutrina jurídica. Sumário. 97. O direito científico e os juristas. 98. As três funções da doutrina. 99. A influência da doutrina no 97. O direito científico e os juristas 98. As três funções da doutrina mundo jurídico. 100. A doutrina como fonte indireta do direito. 101. Argumento de autoridade. 102. O valor da 100. A doutrina como fonte indireta do direito 101. Argumento de autoridade doutrina no passado. 103. A doutrina no presente. 97. O direito científico e os juristas. Antes de se lançar na vida social como norma reitora de convivência, o direito é princípio e conceito, assentados doutrinariamente pelos cultores da ciência jurídica. A doutrina, ou direito científico, compõe-se de estudos e teorias, desenvolvidos pelos juristas, com o objetivo de interpretar e sistematizar as normas vigentes e de conceber novos institutos jurídicos, reclamados pelo momento histórico. É a communis opinio doctorum. Esse acervo de conhecimentos é resultado da experiência de juristas, mestres de jurisprudência e dos juízes. Os estudos doutrinários localizam-se nos tratados, monografias, sentenças prolatadas pelos mais sábios juízes. O cientista do direito, como os pesquisadores em geral, é movido pelo espírito perscrutador, que indaga o desconhecido, a fim de trazer, à luz do conhecimento, os princípios básicos que controlam a realidade. Para cumprir o seu papel perante a ciência do direito, o jurista necessita reunir algumas qualidades. A independência deve subordinar-se apenas aos imperativos da ciência, seu espírito deve ser livre para enunciar os postulados ditados por sua consciência jurídica. Essa imparcialidade é que desperta a confiança na doutrina jurídica e lhe dá maior prestígio. B. Autoridade científica. O jurista deve reunir sólidos conhecimentos na área do direito e possuir talento, conforme expõe Ferrara. O jurisconsulto necessita de um poder de concepção e de abstração, da faculdade de transformar o concreto em abstrato, do golpe de vista seguro e da percepção nítida dos princípios de direito a aplicar, numa palavra, da arte jurídica. A mais disto deve ter o senso jurídico, que é como o ouvido musical para o músico, ou seja, uma pronta intuição espontânea que o guia para a solução justa. 1. C. Responsabilidade. É o senso do dever, a necessidade de cumprir os compromissos assumidos perante o mundo científico. É indispensável, para isto, que possua uma sólida formação moral. Nos tempos antigos, quando não havia imprensa e as normas jurídicas eram divulgadas apenas pela oralidade, não apenas o direito era expresso em versos, para facilitar a sua memorização, como os ensinamentos jurídicos ganhavam a forma de aforismos e provérbios. Se o valor destes era absoluto no passado, na atualidade a sua importância é limitada. Cogliolo expressou o significado dessas máximas. A sabedoria popular condensada em provérbios é tanto maior quanto menos civilizado é o povo. Ainda hoje nos nossos tribunais estes ditérios, gratos ao ouvido, são a consolação e o orgulho dos leguleiros ignorantes. 2. A doutrina jurídica, por alguns setores da cultura, é considerada fator de conservação da organização social, por fornecer suporte científico ao direito que estrutura e informa as instituições e aos órgãos da sociedade. Para o marxismo, por exemplo, o jurista é visto como agente protetor dos interesses das classes dominantes e a ciência do direito, como a expressão ideológica desses interesses. 3. 98. As três funções da doutrina. A atividade desenvolvida pelos juristas se revela fecunda em três direções: na formação das leis, no processo de interpretação do direito positivo e na crítica aos institutos vigentes. 98.1 Atividade criadora. Para acompanhar a dinâmica da vida social, o direito tem que evoluir, mediante a criação de novos princípios e formas. Esse aperfeiçoamento permanente da ordem jurídica, com a substituição de velhos institutos por concepções modernas, calcadas na realidade subjacente, decorre do labor dos juristas.
É a doutrina que introduz os neologismos, os novos conceitos, teorias e institutos no mundo jurídico. As inovações devem ser estudadas com a prudência necessária, para que não se insurjam no erro apontado por Cogliolo. A obra dos juristas, em todos os tempos, teve a tendência para exagerar. A técnica jurídica frequentes vezes se converte em sutileza, formalismo e pedanteria. Em alguns séculos dá-se isto mais do que em outros, mas em geral a ciência do direito é inato pecado original de impelir teorias e interpretações para além da verdade. 4. 98.2 Função prática da doutrina. Ao desenvolver estudos sobre o direito positivo, os juristas lidam com uma grande quantidade de normas jurídicas dispersas em numerosos textos legislativos. Para analisar as regras vigentes, o jurista precisa desenvolver um trabalho prévio de sistematização, reunindo o conjunto das disposições relativas ao assunto de sua pesquisa. Essa tarefa se revela de grande importância, pois é a seleção das normas que irá permitir o conhecimento jurídico. Sistematizado o direito, desenvolve-se o trabalho de interpretá-lo, de revelar o sentido e o alcance das disposições legais. O resultado desse trabalho de seleção e interpretação do direito vigente é útil para todos os participantes na vida do direito, não só para os profissionais, como para os destinatários das normas, que têm o dever de seguir as suas determinações. 98.3 Atividade crítica. Diante da ordem jurídica, o papel dos juristas não se limita a definir a mensagem contida nos mandamentos de direito. Não deve apenas dizer o direito vigente. É indispensável submeter a legislação a juízos de valor, a uma plena avaliação, sob diferentes ângulos de enfoque. Deve acusar as falhas e deficiências, do ponto de vista lógico, sociológico e ético. É dentro de uma visão dialética de oposições doutrinárias que o progresso jurídico se transforma em realidade. É do contraste entre as teorias e as opiniões, do embate das correntes de pensamento, que nasce o instrumento eficaz, a fórmula ideal para reger os interesses da sociedade. 99. A influência da doutrina no mundo jurídico. A ciência do direito proporciona resultados práticos no setor da legislação, dos costumes, na atividade judicial e no ensino do direito. A doutrina se desenvolve apenas no plano teórico, oferecendo valiosos subsídios ao legislador, na elaboração dos documentos legislativos. Se ao legislador compete a atualização do direito positivo, a tarefa de investigar os princípios e institutos necessários é própria dos juristas. Se estes falham em sua missão, se não propõem modelos concretos, o legislador não alcançará o seu intento de modernizar o sistema jurídico. O livro de gesto dos romanos formou-se pela coletânea de lições de vários jurisconsultos famosos. Durante a Idade Média, no âmbito das universidades, a doutrina criava o chamado direito modelo, aproveitado pelos legisladores, quando surgiram as codificações. Na França, a doutrina exposta pelos juristas cujas, Domat e Potier teve influência decisiva na elaboração do Código Napoleão. Para o filósofo do direito Felice Battaglia, a ciência do direito exerce influência também sobre o costume e o faz por um duplo modo. Quando não há uma norma orientadora da conduta jurídica e a sociedade vai gerar espontaneamente uma regra costumeira, os juristas, intuindo tal necessidade, antecipam-se à consciência jurídica da coletividade. Além dessa influência indireta, os teóricos do direito participam diretamente na formação da norma costumeira, pois erraria quem acreditasse que todos os membros da comunidade participam na formação do costume de um modo igual, sejam doutos ou iletrados. Por que não há dúvida de que os primeiros, porque se aprofundam no estudo do direito, gozam de maior sensibilidade jurídica do que os segundos, pelo que influem mais do que os outros sobre as orientações jurídicas, ainda que estas pareçam suceder de um modo irreflexível. 5. O cientista italiano acrescenta ainda que a formação de normas costumeiras, relativas a certos negócios jurídicos, decorre de prévio aconselhamento dos juristas. A atividade doutrinária de sistematização e interpretação das normas jurídicas beneficia o trabalho dos advogados e juízes. Tanto a arte de postular em juízo quanto a de julgar requerem o conhecimento do direito. A lição dos juristas, apresentada em seus tratados e monografias, é uma fonte valiosa de orientação,
capaz de propiciar embasamento científico ao raciocínio jurídico. A influência da obra dos juristas se torna mais palpável e decisiva no tocante ao ensino do direito nas universidades. O instrumental básico do estudante são os livros e os códigos. Enquanto as ciências da natureza possibilitam a investigação em laboratórios, a compreensão do fenômeno jurídico se alcança pelo estudo e reflexão das teorias expostas em livros. Ao escrever a sua introdução, A.D.Os, como primeira frase de sua obra, destacou este aspecto: "Eu estúdio do direito é esse o estúdio de livros." 6. Se a prática forense é necessária à formação do bacharel, a verdadeira cultura tem por fundamento sólido o conhecimento doutrinário. 100. A doutrina como fonte indireta do direito. Ao submeter o direito positivo a uma análise crítica e ao conceber novos conceitos e institutos, a doutrina favorece o trabalho do legislador e assume a condição de fonte indireta do direito. Para que o direito científico fosse reconhecido como fonte direta ou formal, seria indispensável que o sistema jurídico incluísse no elenco das fontes. O anteprojeto da Lei Geral de Aplicação das Normas Jurídicas, de 1965, preparado pelo jurista Haroldo Valadão, na segunda parte do artigo 6, incluiu a doutrina aceita, comum e constante, dos jurisconsultos, como elemento fontal do direito. Modernamente, os estudos científicos, reveladores do direito vigente e de suas tendências, não obrigam os juízes. A doutrina não é fonte formal, porque não possui estrutura de poder, indispensável à caracterização das formas de expressão do direito. O comparatista René David, ao atribuir importância primordial à doutrina, para ela reivindica o caráter de fonte, como se pode inferir de sua exposição. Quem quer alimentar ficções ou denominar direito a parcela do mesmo constituída pelas normas legislativas, pode fazê-lo, mas quem quer ser realista e ter uma visão mais ampla, em nosso juízo, mais exata do direito, haverá de reconhecer que a doutrina constitui todavia, como no passado, uma fonte muito importante e viva do mesmo. 7. Para o cientista francês, contudo, a doutrina não chega a ser fonte formal do direito, apenas mediata. Entre os poucos juristas que reconheceram na doutrina o caráter de fonte, encontram-se os adeptos da escola histórica do direito, e, em particular, Savigny, porque o direito científico expressava mais autenticamente o direito popular. O jurista alemão, porém, condicionou aquele reconhecimento a alguns requisitos: a alta reputação e sabedoria dos juristas, b. convergência de opiniões, c. sendo nova a doutrina, que correspondesse à espera, de um longo tempo, do povo. 8. 101. Argumento de autoridade. 101.1 Conceito e importância. O argumento, ab auctoritate, consiste na citação de opiniões doutrinárias, como fundamento de uma tese jurídica que se desenvolve, normalmente, perante a justiça. Ao atuar nos pretórios, em defesa de seus clientes, o advogado deve empregar todos os elementos éticos disponíveis para induzir o julgador às conclusões que lhe são favoráveis. A advocacia é uma arte de convencer e para isso o profissional deverá aliar aos seus conhecimentos jurídicos as noções básicas de lógica e psicologia. De um lado se empenha na diagnose dos fatos, utilizando-se para isso dos elementos de prova, de outro lado, desdobra-se na caracterização do direito. Para este fim, o ponto de partida é a análise das fontes formais. Fundamental, a seguir, é a exegese dos dispositivos legais. Quando a porfia judiciária gira em torno da quaestio juris, o causídico deverá dispensar maior cuidado à caracterização de sua tese, recorrendo não só ao próprio argumento, mas invocando também os subsídios da doutrina e da jurisprudência. A citação doutrinária deve ser feita de maneira razoável, sem excesso e com oportunidade. O advogado deve procurar convencer com base em suas técnicas de interpretação, tomando como padrão de referência o direito positivo. Os antecedentes judiciais e as lições dos jurisconsultos famosos devem apenas complementar a argumentação e não ocupar o primeiro plano. Os advogados frequentemente abusam do argumento de autoridade, louvando-se mais na palavra dos jurisconsultos do que na própria exegese da lei. Argumentam, não com base em raciocínio lógico e jurídico,
mas apoiando-se no prestígio de renomados cultores do direito. O recurso ao argumento habeas auctoritate tem por base, muitas vezes, o princípio da inércia, em vez de se desenvolver raciocínio próprio e a citação doutrinária servir de complemento, transcreve-se o raciocínio de alguma autoridade no assunto. É mais fácil para o causídico e também para o magistrado que, receoso de errar, prefere ficar com a jurisprudência dominante e com os autores de projeção. O procedimento correto se dá quando o magistrado, convencido quanto ao acerto de determinada tese, aduz as suas razões os complementos doutrinários e judiciais. O condenável é seguir-se o caminho oposto, dos assentos doutrinários e jurisprudenciais extrair, por automatismo, a opinião pessoal. 101.2 Orientação prática. Não se deve atribuir ao argumento de autoridade um valor absoluto. Como toda obra humana é passível de falhas, também o são as lições dos jurisconsultos. Não é incomum se ver um autor, de uma edição para outra de sua obra, modificar o seu entendimento quanto à matéria controvertida em direito. Aliás, nesse momento o autor dá uma prova cabal de probidade intelectual. A eficácia do argumento de autoridade nunca é garantida, pois o magistrado, com base em convicção própria, poderá adotar tese contrária. O argumento se revela de maior valor e poder de convencimento, quando se forma, entre os doutrinadores, um consenso a respeito de determinada matéria. Pode-se questionar, contudo, diante da unanimidade de entendimento por parte dos jurisconsultos, sobre a utilidade do argumento de autoridade. Se há uniformidade de pensamento, o direito não oferece controvérsias e, onde não há controvérsias, de pouca valia se revela o argumento. Neste caso, a referência doutrinária se faz apenas como margem de segurança contra uma eventual concepção personalista do magistrado. E é neste sentido que François Gene atribui maior valor ao argumento, quando a doutrina dos escritores aparece como um feixe compacto, um bloco, melhor ainda quando é unânime, constitui uma autoridade muito positiva, que, sem excluir absolutamente o critério profissional do intérprete, lhe impõe grande prudência para romper, de frente, contra o que a mesma lhe sugere. 9. Quando a matéria enseja controvérsia, com divisão de opinião entre os expositores do direito, o fundamental é o raciocínio lógico e jurídico formulado pelo profissional. O argumento de autoridade apresentado poderá ser neutralizado com a apresentação de outro, em sentido contrário. Apesar do relativo valor do argumento de autoridade, o advogado não deverá desprezá-lo, porque ajuda a fortalecer a sua tese no processo. De maior valor que o argumento de autoridade é o argumento de fonte, quando se invoca a opinião do jurisconsulto que forneceu, por suas obras, subsídios para a elaboração da lei. Destaque-se, finalmente, que é prática condenável pela deontologia jurídica invocar-se a autoridade daquele contra quem se discute uma tese jurídica. 102. O valor da doutrina no passado. A Communis Opinio Doctorum exerceu um amplo papel no passado. A circunstância de o direito não ser escrito exigia a consulta aos seus cultores, toda vez que houvesse dúvida sobre as regras jurídicas. O direito não estava ao alcance de todos, mas de uma classe especial, a dos juristas, que zelavam pelo ordenamento jurídico. Pelo vínculo existente entre o Estado e a Igreja, os sacerdotes, considerados mandatários dos deuses, eram os juristas do passado. Quando esse monopólio dos sacerdotes chegou ao fim, o direito alcançou maior progresso, a lei passou a ser interpretada, reconheceram-se a insuficiência da lei e a necessidade de suprir-lhe as lacunas. Os juristas aperfeiçoaram o direito, mediante o edito dos pretores, pelos pareceres dos jurisconsultos, tratados jurídicos e ensino da jurisprudência. Na Roma antiga, a doutrina desfrutou de elevada importância, chegando a alcançar, inclusive, a condição de fonte formal do direito, a partir do imperador Tibério, 42 a.C., 37 d.C., como indica Garcia Maines. Aos jurisconsultos de maior prestígio, designados por jurisprudentes ou simplesmente prudentes, o imperador concedia o jus publici respondendi, a autoridade de emitir pareceres por escrito, que deveriam ser selados e obrigavam aos pretores em suas decisões. Tais pareceres eram denominados responsa prudentium. No ano de 426,
O imperador Teodósio promulgou a Lei das Citas, pela qual os escritos jurídicos deixados por Gaio, Papiniano, Ulpiano, Paulo e Modestino condicionavam as decisões dos pretores. Historicamente, a instituição criada passou a ser conhecida como o Tribunal dos Mortos, porque os mencionados jurisconsultos já eram falecidos. Ao julgar uma questão em que houvesse controvérsia sobre o direito, o pretor deveria acatar a opinião dominante entre esses. Jurisconsultos. Se nem todos apresentassem estudos a respeito e houvesse empate, deveria prevalecer a opinião de Papiniano, e, na falta desta, o pretor teria a liberdade de seguir a orientação doutrinária que considerasse mais justa. Vê item 74. Na Espanha, na época dos reis católicos, a partir de 1499, instituiu-se semelhante tribunal, em que as opiniões de Bartolo de Saxo-Ferrato, Juan Andrés, Baldo de Ubaldis e Nicolas de Tudeschi possuíam força de lei. O labor intelectual desenvolvido entre os séculos XI e XIII, pela famosa escola dos glosadores, é digno de referência. Com o objetivo de estudar e interpretar o Corpus Juris Civilis, Irnério, Acúrcio e outros notáveis juristas da época comentavam o texto romano pelo método de glosas marginais e interlineares, que alcançaram grande projeção no mundo europeu. Essa escola, que surgiu com a fundação da Universidade de Bolonha, foi sucedida pelos comentaristas ou pós-glosadores, que não se limitaram à análise do direito romano, mas chegaram a criar um direito novo, que influenciou a vida jurídica europeia até o início da Idade Moderna. 103. A doutrina no presente. No presente, a função da doutrina não se limita a interpretar o direito, como sugere a famosa frase de Kirman: 3 palavras do legislador e bibliotecas inteiras se transformam em inutilidades. A produção científica dos jurisconsultos se desenvolve também no sentido de construir novos institutos legais, revelando-se útil, nesta perspectiva, ao legislador, que tem a incumbência de renovar o conteúdo das leis. A ciência elabora também princípios gerais de direito, que orientam os legisladores, magistrados e advogados. Aqueles, na fase de formação da lei, a estes, na etapa de aplicação. A exposição doutrinária, modernamente, desenvolve-se por 2 métodos principais, o alemão e o francês. Enquanto os juristas alemães utilizam-se dos comentários dos artigos dos textos, adotando a fórmula dos códigos anotados, os juristas franceses preferem o estudo sistemático do direito, examinando não artigos isolados, mas os institutos jurídicos, preferindo ainda os repertórios que seguem a ordem alfabética aos códigos anotados, com exceção ao ramo do direito penal. A diferença entre a doutrina francesa e a alemã é mais de forma do que de conteúdo. Os juristas alemães, como esclarece René David, perpetuam o dualismo do direito, que cessou na França com a codificação. Continuam, mesmo que não o reconheçam, fiéis à tradição entre o direito erudito e o direito prático. O estudo das normas aplicadas pelos tribunais e também das decisões se faz pelos comentários, enquanto pelos Leboucher, tratado, se faz exposição do sistema e de suas normas, com suas vantagens e inconveniências. A doutrina francesa tende a fundir, conforme a opinião de René David, em um só tipo, as 2 classes de obras, comentário e Leboucher. 10. Na Inglaterra, o direito científico está se valorizando atualmente. As obras doutrinárias são designadas por Books of Authority e entre os juristas mais credenciados projetam-se os seguintes nomes: Glanville, Bracton, Littleton, Koch. Segundo o depoimento de René David, modernamente os textbooks já estão prevalecendo sobre os repertórios concebidos para uso dos práticos. 11. Em nosso país, as obras científicas seguem basicamente 4 métodos de exposição: A. Por análise de instituto jurídico. B. Por comentários a artigos de leis. C. Por verbetes. D. Por comentários a acórdãos de tribunais. Embora não se possa afirmar a superioridade de um em relação ao outro, pois todos são fórmulas idôneas à revelação do direito, é indubitável que o método de exposição por análise de instituto é o mais indicado aos que iniciam um curso jurídico ou desconhecem a matéria tratada, pois favorece a visão de conjunto sem prejuízo à profundidade da investigação. Quando o cultor do direito busca sua maior ilustração relativamente a determinado dispositivo de lei,
seja para conhecer a sua amplitude ou para dirimir dúvidas. As obras mais adequadas são as de comentários a artigos. A doutrina que se apresenta em verbetes, via de regra, mostra a sua utilidade para as consultas que exigem respostas imediatas. Em nosso país, há importantes obras organizadas em verbetes, que aliam a facilidade da consulta à análise de institutos. Os comentários e críticas a acórdão são de alcance prático e teórico, pois, além de revelarem as tendências dos tribunais, desenvolvem a exegese do direito positivo. Tal método, para traduzir contribuição à ciência do direito, há de ser eminentemente crítico e para tanto o expositor deve alicerçar as suas ideias e cotejá-las com a fundamentação dos acórdãos. Na literatura jurídica encontram-se, ainda, da lavra de juristas conhecidos, algumas poucas obras sobre determinados ramos ou institutos e que reúnem pareceres sobre questões controvertidas de direito. Do exposto, conclui-se que a seleção do método de exposição doutrinária é importante para o conhecimento do direito. Sendo o método apenas caminho, ele não é suficiente à doutrina, que requer, ainda, que as concepções expostas o sejam de forma clara, concisa e fundadas em premissas lógicas. Bibliografia principal.